mandar as minhas mágoas às águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. As velas do Mucuri vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas às águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado, lá no campo, ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, de rapaz novo, encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento dela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento dela, leva-me daqui. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado, lá no campo, ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, de rapaz novo, encantado, com 20 anos de amor. Bem, boa tarde a todos que estão conosco hoje, sábado 30 de maio de 2020. E estamos no curso da semana Martins Soares Moreno, e é um prazer nos reunirmos hoje pela quarta vez num episódio tratando do conjunto de fatos e eventos ligados a Martins Soares Moreno durante o século XVII. Estamos aqui já todos reunidos, consigo vê-los todos aqui à minha frente também. Pois bem. Bem, meu nome é Rômulo Alexandre e é um prazer estar aqui hoje com você que nos assiste pelo Facebook. E ligado a um projeto que versa sobre a história do nosso estado do Ceará, numa iniciativa da Câmara Brasil-Portugal, e que tem o apoio do Instituto Histórico do Ceará, da 10ª Região Militar Martins Soares Moreno, e do grupo Fortaleza Antiga no Facebook. Durante esta semana se celebra a memória de Martins Soares Moreno. Desde o ano passado, o governador do Ceará, Camilo Santana, dedicou, através da Lei Estadual 16.891, o dia 26 de maio a esse herói luso-brasileiro, nascido em Santiago do Cacém, Portugal, e considerado o fundador do Ceará. Assiste e divulgue entre os seus amigos essa rica programação que está sendo veiculada aqui pelo Facebook. Durante 4 encontros, debateremos os verdes mares bravios, correntes, ventos e velas, o Ceará em imagens, registros do Forte São Sebastião e Martins Soares Moreno, herói da pátria e fundador do Ceará, título deste 4º e último episódio. Deixe os seus comentários neste canal, que procuraremos responder durante o programa.
Para os que não estiveram conosco nos outros capítulos, cabe aqui uma síntese de como foi essa semana. No primeiro programa, percorremos o Mar do Nordeste, em companhia do comandante Roberto Lima, ex-comandante da Capitania dos Portos, aqui de Fortaleza, e do velejador Daniel Azevedo, aos quais agradeço as presenças aqui conosco durante a semana. Com eles, tivemos a oportunidade de conhecer a estratégia de navegação numa época sem motor e sem a tecnologia que dispomos hoje. Entendemos por que era fácil arribar às Antilhas e difícil navegar, por exemplo, de São Luís a Fortaleza. E também aprendemos detalhes sobre o Mucuripe e a Barra do Ceará. No segundo episódio, tivemos conosco o historiador e professor Hernani Pereira, o também historiador Auricélio Fontinelli, e prestes a embarcar para Portugal, o também amigo historiador Antônio Bacelar Carrelhas, que lidera o projeto Heróis Portugueses do Brasil. Guiados pelo professor Hernani Pereira, percorremos uma seleção de 10 pinturas que retrataram o período entre 1603 e 1654. Foi uma incursão incrível, quem teve a oportunidade de assistir, pelo Ceará do século XVII. No episódio de ontem, permanecemos na Barra do Ceará, conhecida por todos os cearenses e que faz divisa entre Fortaleza e o município de Caucaia, a antiga Vila do Soure. Estiveram conosco o historiador Terto Amorim, uma das maiores autoridades sobre a presença holandesa em nosso estado, e que nos falou desde a Holanda, onde ele mora, o também historiador José Carlos Florencio e Alberto de Souza, que dentre nós tem profundo conhecimento da Barra do Ceará atual e que nos falou diretamente da beira do rio, onde ele mora. Hoje, o nosso encontro é dedicado ao debate sobre a figura histórica de Martins Soares Moreno. Martins Soares Moreno. Estão conosco o general Júlio Lima Verde, assessor de assuntos históricos e culturais da 10ª Região Militar e associado do Instituto Histórico do Ceará. Boa tarde, general. Boa tarde, Rômulo, meu prezado doutor Falcão, saudações lusitanas, e doutor Augusto Bezerra, nosso eterno ex-presidente aqui do Instituto do Ceará. Satisfação estar participando aqui desse encontro. Satisfação é toda minha, tenho certeza, do doutor Falcão, do professor Falcão e do professor. E seguindo o professor Augusto Bezerra. E seguindo, como já foi referido, temos também aqui o professor José Augusto Bezerra, ex-presidente do Instituto Histórico do Ceará e uma das maiores culturas vivas no nosso estado, conhecedor, profundo conhecedor e colecionador da história, de detalhes da história do Ceará. Boa tarde, professor Augusto. Boa tarde. Prazer ouvi-los. Minha garganta não está 100%, mas é uma alegria estar junto desses ilustres contemporâneos, diríamos, dedicados à cultura e que, como nós, somos sonhadores de um mundo melhor através da história. Uma boa tarde para todos e é um prazer imenso. Prazer é todo nosso, professor, tenho certeza, não somente nós que estamos aqui, mas quem está nos assistindo. E se ontem tivemos vindo da Holanda um participante, hoje temos a alegria de ter participando desde Portugal, o também professor José Antônio Falcão, do Centro Unesco de Arte e também correspondente do Instituto Histórico do Ceará e que nos fala desde Portugal. Para si, boa noite em Portugal, correto? Boa noite, queridos amigos. É uma grande satisfação estar aqui convosco. Neste momento, a noite começa a cair aqui em Santiago de Cacém, num dia, enfim, de grande calor, de intenso calor. Estamos em maio, mas o verão ainda não despertou. Mas realmente aqui sentimos também qualquer coisa que vem desse lado do Atlântico. Eu queria saudar o Sr. General
Júlio Lima Verde, também o Sr. Professor José Augusto Bezerra e, naturalmente, o querido amigo Dr. Rómulo Alexandre. Felicitar-vos muito por esta iniciativa e dizer-vos que aqui, em Santiago de Cacém, há também um pedaço do Ceará. Sem dúvida. É um grande prazer, professor Falcão, tê-lo conosco e tendo essa oportunidade que vamos ter, tenho certeza, todos muito rica para esse debate. Então, eu quero novamente agradecer aos três por terem aceitado o convite para, dos 4 episódios, o episódio que fala sobre Martim Soares Moreno. Os 3 outros episódios falaram de contexto, o mar, a geografia do Ceará e o Forte São Sebastião, e hoje nós vamos falar exatamente sobre aquele que no dia 26 o Estado do Ceará celebra como seu fundador. Ontem, no programa de ontem, nós começamos pelo São Sebastião, pelo Forte São Sebastião, em dias mais atuais. Como sabemos, o Forte São Sebastião não existe mais, existem memórias que vão ser trazidas, já foram trazidas e eventualmente trazidas aqui, ele não existe, mas nós procuramos começar dos tempos atuais. Tivemos a oportunidade, tenho a alegria de dizer que um dos participantes de ontem conosco, o senhor Alberto, ele foi um dos que testemunhou, foi uma das testemunhas oculares das ruínas que foram identificadas nos anos 70, agora recente, do século passado, mais recente, das ruínas daquela região. Então, nós começamos do presente e fomos para o passado, né? E foi uma rica experiência. Hoje eu vou fazer o inverso, né? Nós vamos começar do mais passado ainda. O nosso contexto aqui é do século XVII, mas a gente vai um pouquinho antes, e aí eu vou começar, então, com o professor Falcão, para, se pudéssemos começar essa conversa, falar sobre as origens de Martim Soares Moreno. O seu tio, né, Diogo Soares Moreno, foi o responsável por trazer Martim Soares Moreno, ainda jovem, né, para o Brasil. Poderia nos explicar, professor Falcão, o contexto da família Moreno e as suas ligações naquele momento com o Brasil? Com o maior prazer. Temos que começar por Santiago de Cacém. Esta cidade, que se situa a cerca de 17 quilómetros do Atlântico, ao sul de Lisboa e também ao sul de Setúbal. Portanto, quem vem do norte tem que passar 2 importantes rios, o Rio Tejo em primeiro lugar, depois também o Rio Sado, e vai chegar a um sítio que pertence à região do Alentejo, que tem uma grande densidade histórica. Antes de Santiago de Cacém já existiu aí um município romano, Miróbriga dos Célticos, e, portanto, estamos a falar de uma terra com uma grande espessura histórica. É também uma terra muito relacionada com a Ordem Militar de Santiago. E esta ordem é fundamental falarmos um pouco dela, porque realmente é a chave para compreendermos por que motivo nasceu Martim Soares Moreno nesta localidade portuguesa e por que motivo também fez a sua carreira no Brasil. É que, de facto, Santiago de Cacém foi a sede de uma das mais importantes comendas da Ordem Militar de Santiago, uma ordem que surge na Reconquista para, no fundo, projetar o Reino de Portugal na direção do Sul e que acaba por ter também depois, se quisermos, uma vocação ultramarina, uma vocação atlântica, na medida em que, digamos, esgotado o retângulo inicial, quando os portugueses procuraram novas terras, ordens militares, como a Ordem de Cristo, a mais conhecida, mas também a Ordem de Santiago e até a Ordem de Avis, desempenharam um importante papel nesse domínio. Como esta nossa troca de impressões é uma conversa, eu não me vou alongar, mas queria referir aqui que Martim Soares Moreno terá nascido em Santiago de Cacém ao redor de 1586. Não se conhece a sua certidão de batismo, que nos daria, enfim, uma data exatíssima, pelo menos em relação a este ato litúrgico, mas nós podemos deduzir esta data a partir de uma habilitação, precisamente, quando ele foi nomeado Cavaleiro da Ordem Militar de Santiago. As pessoas que eram nomeadas para tomar hábito nesta ordem, era uma ordem, expliquemos isso claramente, uma ordem secular, uma ordem militar, em que não era necessário ser-se clérigo, não era necessário ser-se padre, ser-se sacerdote para ingressar, era essencialmente uma milícia.
uma instituição, portanto, militar. Mas foi quando ele preparou a sua habilitação que teve que provar a nobreza dos seus antepassados, porque esta era uma ordem nobre, a que não podia pertencer qualquer pessoa. E, felizmente, graças a isso, nós sabemos um pouco mais sobre esta misteriosa personagem. Sabemos, por exemplo, que ele era filho de Martim de Loures. Se realmente os nomes Soares Moreno não dizem muito em Santiago de Cacém dessa época, o apelido Loures é muito significativo, porque ele alude a uma das principais famílias locais e uma família que, desde há várias gerações, estava associada à Ordem Militar de Santiago. Isto pelo lado paterno. Pelo lado materno, destaca-se evidentemente a figura da mãe, a Paula Ferreira, e depois sabemos também os nomes dos avós, que eram os paternos, que eram Francisco Anes e Brites Dias, que eram os maternos, que eram João Pereira e Inês Dias, todos eles naturais de Santiago de Cacém, e é muito interessante que a habilitação diga isso, todos eles limpos e honrados. Portanto, gente ligada à lavoura, os chamados lavradores, ou seja, gente que já tinha terras, enfim, uma quantidade significativa e que não tinha que trabalhar com a sua mão. Ora, precisamente o que é interessante salientar aqui é que era gente que vivia à lei da nobreza e que veio, digamos, a desempenhar importantes postos na governança da vila e das suas instituições. Nessa altura, Santiago de Cacém era uma pequena localidade. Bem, ainda hoje, para os parâmetros brasileiros, é uma pequena localidade. Mas hoje, já a cidade, Santiago de Cacém, tem cerca de 10 mil habitantes, mas na época em que aí nasceu Martim Soares Moreno, dificilmente excederiam os 1.800 ou os 1.900. No entanto, era uma terra, enfim, matricial, se assim podemos dizer, para aquela região. Bem, avançando um pouco mais. Esta família Loures era, de facto, uma das mais destacadas nas existentes no concelho de Santiago de Cacém, e um dos seus membros, este mais conhecido até agora, chamava-se João de Loures. E deve ter sido o patriarca de um clã, enfim, imaginemos uma grande família tradicional, uma estrutura patriarcal e também, de certo modo, matriarcal, porque as mulheres, enfim, no sul de Portugal tiveram sempre uma grande importância na subsistência das famílias e até na sua organização, mas, claro, o homem, nestes tempos, era sempre uma referência destacada. E nós sabemos exatamente onde é que vivia este João de Loures, que talvez fosse um tio-avô, é, digamos, a opinião mais favorável que podemos aqui invocar, do nosso Martim Soares Moreno. Ele vivia numa rua que ainda hoje existe, é a chamada Rua Quente, que, enfim, é uma rua virada a sul e, portanto, banhada de sol e muito agradável para viver, e tinha aí uma casa da qual ele pagava renda à Igreja Matriz de Santiago Maior, que, enfim, é a alma mater de Santiago de Cacém, de 80 réis por ano. Enfim, uma quantia significativa. No fundo, esta gente, os Anes, os Dias, os Pereiras, era gente que estava bem na vida e que queria subir socialmente. Então, o que vai suceder é que o nosso jovem Martim Soares Moreno vai partir para o Brasil em 1602, portanto, ele teria aproximadamente de 16 a 18 anos de idade, segundo a base de cômputo que temos aqui, e ele vai procurar carreira em terras de Santa Cruz. No fundo, a ideia aqui, nesses tempos, um jovem de 15, 16 ou 17 anos era já um adulto muito firmado. Muitas pessoas com essa idade já tinham contraído casamento e, portanto, ele estava, digamos assim, na pujança da vida e é muito normal que eu aguardasse uma carreira em terras do Brasil. E então ele vai viajar, pouco sabemos sobre essa viagem, a não ser que ela demoraria, pronto, seguramente, entre 5 e 9 meses, depende um bocado da época do ano e da rota que fosse escolhida, mas sabemos que o vai aguardar aí uma figura muito importante, que é Diogo de Loures Moreno, tio, esse sim, bem conhecido já dos santiaguenses, porque foi uma figura muito destacada na exploração do nordeste do Brasil e que vai, no fundo, receber este seu sobrinho neto, esta figura, enfim, patriarcal, vai, no fundo, encontrar em Martim Soares Moreno uma espécie de filho que ele educa e que prepara e que, no fundo, lhe abre também as portas a uma carreira militar que ele começa como simples soldado
e que vai acabar com uma patente bastante elevada de mestre de campo. Enfim, isto só para explicar, no fundo, que Martim Soares Moreno não cai do céu aos trambolhões, é uma figura que parte de um torrão natal, mas sobre o qual nós, em Santiago de Cacém, desconhecíamos praticamente tudo até há alguns anos. Porque realmente não havia uma conexão. E este nome não era pura e simplesmente conhecido no século XX ou no século XXI, embora, isto é interessante dizê-lo, investigadores mais antigos, do século XVIII, particularmente uma figura que escreve, digamos assim, a primeira monografia sobre Santiago de Cacém, que se chamava Frei Bernardo Falcão, e que era um presbítero, era um beneficiado da colegiada da Igreja Matriz. Nesse livro, ele faz uma pequena referência a Martim Soares Moreno. Portanto, no século XVIII, a memória desta gente e a memória deste herói ainda permanecia viva na sua terra natal, mas nós já sabemos que a memória dos homens é por vezes ingrata. Nós às vezes esquecemos, mesmo aquilo que nunca devíamos olvidar. E, portanto, perdeu-se um bocadinho esta ligação. Se calhar eu ia, enfim, calar-me agora um pouco, só para suscitar um pouco de debate, e também lembrar-vos a grande importância que tem, naturalmente, na história do Ceará, na história de Pernambuco, esta figura que é Diogo de Louros Moreno, também ele, enfim, um militar à antiga maneira, um homem certamente, enfim, com uma vontade férrea, que ele soube depois incutir no seu sobrinho. Professor Falcão, é interessante, nós aqui, para quem está nos assistindo, nós decidimos iniciar a conversa por essa questão. E saberíamos que iriam se desenrolar uma série de questões facilmente desenvolvidas, quer pelo general Lima Verde, quer também pelo professor Augusto, e novamente por si, e um circuito contínuo. E nós percebemos que isso realmente é verdade. Nós fomos colocados agora, fomos apresentados a alguns aspectos essenciais, e aí que eu acho que posso prosseguir para o general Lima Verde, até porque Martim Soares Moreno, como foi colocado, acima de tudo, um militar, né? O contexto, eu digo isso porque nós vamos ver nos símbolos, e mesmo que a 10ª região utiliza, a questão da Ordem de Santiago. Eu queria pedir ao general Lima Verde que nós prosseguíssemos, então, nesse contexto do Martim Soares Moreno como militar, o contexto militar nessa vinda para o Brasil. Por favor, general. Conforme o professor Falcão... Diga. Eu posso compartilhar, eu tenho aqui alguns detalhes que me passou, e eu posso aqui compartilhar com todos, acho que até para as pessoas que estão vendo possam acompanhar. Não sei se consegue ver, general. Perfeitamente. E até posso ir falando, né, conforme o professor Falcão já falou, em 1602, 1603, quando ele veio com seu tio aqui para o Brasil, né, em seguida ele se deslocou aqui para o Ceará em 1603, integrando a expedição de Pero Coelho, né? E a sua finalidade, como jovem que era, seus 17 anos, era aprender a língua dos índios, né? Então, a carreira militar dele, conforme já foi dito, começou como soldado, né? Ele, em seguida, já veio para o Ceará pela primeira vez em 1603, assistiu Pero Coelho que fundando o Forte de Santiago, mas a sua missão era aprender a língua dos índios, tá certo? E em seguida, né, ele volta ao Rio Grande, que é o Rio Grande do Norte atual, e lá ele já recebe o posto de tenente, né, para tomar conta fazer parte da guarnição do Forte do Rio Grande do Norte, né, que atual no mesmo local existe o Forte dos Reis Magos. Então, início da carreira de Martim Soares Moreno como militar e no seu papel aqui da defesa do nosso Ceará, né, ela pode ser resumida nesse final dessa apresentação, dessa placa, em 1611, quando ele já volta pela 5ª vez. Então, foi um vai-vem do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, para o Ceará, e daqui também para o Maranhão, que quando ele já volta em 1611, quer dizer, aproximadamente 8 anos depois, ele já vem como capitão, nomeado capitão lá do Forte do Rio Grande, né?
e veio por terra, com 6 soldados e um padre. Então, eu vou fazer essa apresentação e pediria agora que o nosso José Augusto complemente com alguma informação nesse período, né, de 1603 até 1611. Esse período foi, diríamos, o início de uma tentativa de conquista dessa região, conforme vou explicar mais rapidamente à frente. Mas foi uma expedição que teve vitórias importantes, principalmente na conquista da Serra do Ibiapaba, que era o enclave dos franceses, mas, no contexto geral, a expedição fracassou por motivos vários que não podemos explicar agora, porque tomaria muito tempo, mas foi uma situação, de certa forma, difícil, mas eles tiveram duas vantagens aí de fundar o Forte São Tiago e de, principalmente, trazer no seu conjunto o jovem Martins Soares Moreno, que tornou-se realmente, para mim, o maior troféu desse período, entre 1603 e 1611, justamente foi a vinda desse jovem. Depois transformou-se, como veremos, num ídolo. Perfeito. Então, vamos continuando na segunda placa, Rômulo, onde a gente apresenta aí a sequência da vinda do Martins Soares Moreno, né? A seguinte, por favor. Já em 1612, no ano seguinte, né, que ele está aqui no Ceará, ele constrói o Forte São Sebastião, né, em cima das ruínas do forte anterior, né? Depois, em prosseguimento na sua vida militar, ele participa da expedição do Jerônimo de Albuquerque, lá com a finalidade no Maranhão de expulsar os seus franceses, né? E culminou em 1619, após 17 anos, né, que estava aqui no Brasil, serviços prestados à coroa, chega a capitão-mor, nomeado pelo rei Filipe II por 10 anos, na Carta Régia do dia 26 de maio de 1619, que neste ano está completando seus 400 anos. Neste interregno, né, de 1621, quando ele toma posse como capitão-mor, em 1631, empreende várias tentativas, né, de melhorias no forte, plantações, um bom relacionamento com os índios, mas aí surge um fator, que é a invasão holandesa. Então, em 1631, ele é chamado, é designado para ir para Pernambuco, participa ativamente dos combates aos holandeses em Pernambuco, na Paraíba, e em 1648 já atingiu o posto de mestre de campo, né? Depois de lutar bastante com os lá em Pernambuco, ele segue para a Bahia. E de lá ele segue para Portugal, depois de 46 anos de permanência do Brasil, e já com 62 anos de idade, e nunca mais volta para o Brasil. Então, esta é uma síntese da vida militar, vamos dizer assim, do Martins Soares Moreno, nesse período de 46 anos que ele chegou aqui, desde soldado até mestre de campo. General, eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho mais no tempo. Eu acho que essa sua apresentação nos coloca uma boa visão panorâmica da figura militar de Martins Soares Moreno. E eu queria voltar um pouquinho ao início dessas atividades militares. O professor Falcão citou há pouco a importância do Diogo Moreno, Diogo Louros Moreno, Diogo Campos Moreno, né? Como uma figura central na defesa do território do norte e nordeste do Brasil. Eu tive a alegria de ler, através da revista do Instituto do Ceará, A Jornada do Maranhão, escrita pelo Diogo, em que ele é um grande, enfim, grandes subsídios nós temos, não somente sobre o Ceará,
ou seja, naquela época, a tentativa de expulsar os franceses no Maranhão, e também faziam negociações na Ibiapaba, né? O Diogo Loures Moreno nos traz bem a figura do Martins Soares Moreno e a importância que ele teve ali naquele momento, 1613, quando ele e Jerônimo de Albuquerque seguem para o Maranhão no que culminou com a Batalha de Guaxenduba. Então, eu queria voltar nesse período e pedir aos três, contextualizado pelo que nos traz Diogo Loures Moreno, o próprio Martins Soares Moreno, na sua relação do Ceará, né, o contexto da importância dele, a importância do Ceará na manutenção do território daquela região, ou seja, da região do Ceará e do Maranhão. Eu não sei se começa com o professor Falcão, enfim, começo com o professor Falcão e sigo para o professor Augusto e em seguida, o general Lima Verde. Os meus excelentes colegas vão com certeza explicar muito melhor do que eu a realidade local do Ceará. Agora, há aqui dois aspectos que me parece importante realçar neste momento. O primeiro, sem dúvida, é que Martins Soares Moreno é alguém que se prepara profundamente para as missões militares que vai desempenhar. E há um aspecto muito interessante, que é talvez uma das características da maneira de ser dos alentejanos, dos habitantes desta região onde ele nasceu, no sul de Portugal, que é a capacidade de adaptação às circunstâncias. O clima na nossa região é um clima por vezes severo. É um clima que exige capacidade de resistência no inverno, mas grande capacidade de resistência, sobretudo, no período do verão, quando as temperaturas são elevadas. Por outro lado, esta é uma região que foi fustigada durante séculos por corsários vindos do norte da África, mas também corsários ingleses, franceses, holandeses, a partir sobretudo do século XVI. Aliás, hoje sabemos que desde os vikings que dizimaram, digamos, estas populações costeiras. E, portanto, naturalmente, as pessoas foram pessoas que se foram curtindo e que se foram adaptando, e eu creio que isto fazia um caldo humano que propiciava muito que um homem como Martins Soares Moreno, que tinha uma certa mundividência, era uma pessoa com alguma cultura, já poderemos falar sobre isso, era uma pessoa com uma boa preparação, digamos, técnica ou militar, e era uma pessoa que conhecia, por exemplo, como é que se navegava, mas também conhecia como orientar-se no sertão enfim, e em territórios onde a presença europeia era realmente errática e ainda muito incompleta. Mas talvez o aspecto mais interessante hoje, pelo menos aos olhos de um historiador europeu, é o facto dele se ter ligado tão bem às comunidades índias. Eu estudei uma outra figura de um bandeirante, António Raposo Tavares, que também nasceu na nossa região, mas um pouco mais no interior, e é muito interessante fazer um confronto entre estas duas grandes figuras. E, de facto, Martins Soares Moreno parece que compreendeu melhor a psicologia das populações locais, criou uma empatia com essas comunidades e foi, de certo, também uma espécie de fundador de uma dinastia. E isto é algo, enfim, muito interessante. Mas depois, já num plano propriamente militar, quando ele tem que se defrontar com os holandeses ou tem que se defrontar com os franceses, é sobretudo, enfim, perante os holandeses que as maiores dificuldades lhe surgem, mas depois ele terá também um papel interessante relativamente às tropas francesas. É interessante verificar uma coisa que é muito característica da Ordem de Santiago. Ele adota métodos que nós chamaríamos hoje de guerrilha, digamos, no meio rural, no meio agreste, mas ao mesmo tempo é alguém que não despreza o seu antepassado, os seus adversários, procura perceber as técnicas que estavam ali no terreno, usa, digamos assim, tropas locais, misturadas com o elemento português, com o elemento europeu, e ao mesmo tempo valoriza muito, digamos, operações que têm a ver com a observação, com a compreensão geográfica das limitações do inimigo, e também, penso eu, digamos, estudos sobre armamento e outras realidades que eram fundamentais para garantir uma presença, digamos, naquele território. O que é que eu quero dizer? É que Martins Soares Moreno é um homem bastante avançado para o seu tempo, é uma figura já, digamos, de um cidadão mais moderno do que aquilo que nós estávamos habituados, e, por outro lado, é também alguém que, enfim, a partir da sua raiz mais patriótica,
consegue, penso eu, compreender a diferença do outro e até ter uma atitude humanista, em certas circunstâncias, perante o próprio inimigo, que ele considera um adversário, mas não um inimigo, como, enfim, acontecia muito nas guerras de religião, etc., simplesmente a aniquilar. Provavelmente até alguns elementos holandeses e franceses que foram ficando depois nesse território acabaram por ter a sua vida poupada e foram, enfim, com maior ou menor dificuldade, integrados também eles nesse grande caldeirão de nacionalidades e de identidades. Bem, isto quer dizer que todos nós, historiadores e não historiadores, sobretudo talvez aqui na Europa, mais do que no Brasil, devemos conhecer esta personalidade, devemos homenageá-la e ela também nos deve inspirar a uma realidade que eu penso que é cada vez mais moderna, que é a realidade de que vivemos numa sociedade global e todos somos cidadãos do mundo, não é? E, portanto, aquilo que se passa, enfim, nos confins do planeta não nos é indiferente. Eu, da minha parte, que desconhecia, confesso, até há alguns anos, a figura de Martim Soares Moreno, encontrei nele um elemento muito inspirador. E penso que os meus colegas, tão ligados à história do Brasil e à história militar, também encontram aqui motivos de reflexão e, se calhar, até ensinamentos que ainda hoje em dia podem ser úteis para os respectivos trabalhos. Sem dúvida. José Augusto, por favor. Eu considero que o Diogo era um homem culto, estudioso, um militar experiente. Vamos mostrar os livros atribuídos a ele, obras excelentes, os primeiros documentos que nós temos da época. E ele foi realmente um orientador e protetor de Martim Soares Moreno, que absorveu dele tudo que pôde e, no meu entendimento, colocou em prática de uma forma extraordinária, melhor até do que diríamos que a encomenda ficou melhor, a realidade ficou melhor do que a encomenda. E ele talvez, do ponto de vista de fato, tenha sido, no meu entendimento, até na colocação da realidade daquele aprendizado, ele foi mais, diria, mais efetivo até do que o próprio Diogo, né? O Martim Soares superou tudo. Ele foi um homem, como o professor Falcão falou, à frente do seu tempo. Ele tinha uma visão ímpar, ele conseguiu fazer sozinho praticamente o que Portugal não conseguiu fazer. Porque ele, com apenas 6 soldados e um padre, ele conseguiu realmente conquistar uma capitania que até aquele momento era inconquistável. Ele realmente soube utilizar a persuasão, colocou os índios a favor, porque ele sabia que sem o apoio da população local isso seria impossível, e praticamente, de uma forma quase solitária, ele conquistou o Ceará. E no Maranhão, ele foi o principal articulador, foi o observador, foi o orientador, foi o único dos nossos que participou no início e no final da derrota dos franceses. Então, foi um homem fundamental na derrota dos franceses no Maranhão, que era o principal objetivo. Esses livros que estão aí não estão na ordem. Isso aí teria que se colocar numa ordem, porque facilitaria a minha exposição, teria uma sequência, mas não tem problema. Se não puder, a gente depois dá uma ampassão no final. Mas, na realidade, para mim, o Diogo foi o estrategista, foi o orientador, foi o apoiador, esteve por trás nomeando sempre o Martim, por exemplo, para tenente lá em
no Forte dos Reis Magos, etc., e sempre esteve dando aquele apoio pelo grande prestígio que ele tinha perante a corte de Portugal. E então ele realmente foi uma peça extraordinária, fundamental para dar apoio a Martim Soares Moreno, que na realidade só o teve como apoio, mas ele sozinho foi, no meu entendimento, extraordinário e fez os acontecimentos realmente se transformarem em realidade. Era um herói, era um homem que não só tinha essa visão, mas tinha a capacidade de liderança perante principalmente os gentios, os povos locais, e soube utilizar essa liderança extraordinariamente, mas, acima de tudo, ele era um homem, era um guerreiro, realmente. Era um homem que ia à frente dos seus índios e dos seus soldados quando existiu a necessidade. Portanto, eu considero uma dupla muito boa, com mais idade, transferindo para o mais jovem ter os seus conhecimentos, e eu entendo que, de uma certa forma, não culturalmente. Culturalmente, o Diogo foi superior, mas, em termos de realizações, Martim Soares Moreno foi uma estrela tão grande que eu não conceberia o Ceará, talvez nem o Brasil, sem essa figura, porque ele foi o que realmente, sem ele, os franceses não teriam talvez sido expulsos do Maranhão, porque foi ele que fez todo o estudo com grandes perigos, deixou então que os inimigos franceses que ali estavam muito bem posicionados, e no Ceará ele fez algo inacreditável, com quase nenhuma força, e também trabalhou fortemente em Pernambuco. Mas isso não significa. Eu acho que nem Pernambuco, nem o Maranhão soube dar a Martim Soares Moreno o crédito que ele realmente merecia. O Ceará, sim, foi quem reconheceu tudo que Martim Soares Moreno fez, quando o colocou no panteão dos heróis nacionais, através do professor, do general Júlio Lima Verde, e foi o Ceará que criou realmente o reconhecimento nacional e internacional de Martim Soares Moreno, através do livro Iracema, que foi realmente o grande fenômeno de literatura brasileira, sendo o primeiro romance nacional e transformando Martim Soares Moreno, junto com Iracema, em figuras lendárias. Então, o Ceará deu a ele o título de fundador do Ceará, deu-lhe colocou-o no panteão dos heróis brasileiros e deu-lhe a dimensão mítica, lendária e, diríamos, literária, que quase nenhum outro herói brasileiro possui. Complementando as palavras do Zé Augusto, o Rômulo, eu gostaria de dizer que, quando houve essa síntese da vida militar do Martim Soares Moreno, o Exército Brasileiro, reconhecendo toda essa trajetória, né, do Martim Soares Moreno ao longo da sua carreira militar, ele fez um documento, né, um arrazoado, e propôs que Martim Soares Moreno fosse nomeado o patrono da 10ª Região Militar. Pode voltar. Ok. Volte mais uma. Então, a 10ª Região Militar recebeu a denominação de Martim Soares Moreno em homenagem a Martim Soares Moreno. E este escudo que nós estamos vendo aí projetado,
ele tem essa explicação, né, que eu vou fazer a leitura aqui para facilitar. É um escudo peninsular português, cortado em faixas, nas cores azul, celeste e vermelha, que são as cores heráldicas do Exército, né, carregadas com a sigla em branco, 10ª Região Militar. O campo, que é a parte de baixo, né, o campo que está em branco, seria em prata, né, branco, prata, carregado com a planta baixa estilizada, representando a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, no interior, azul celeste. Em abismo, quer dizer, no centro, a Cruz de Santiago, em vermelho, símbolo da ordem militar do mesmo nome, a Ordem de Santiago, do qual o mestre de campo, Martinho Soares Moreno, foi admitido no grau cavaleiro. Então, vamos mostrar aquele do estandarte. Esse estandarte, então, é o estandarte histórico da 10ª Região Militar, que é uma forma retangular, né? Tipo bandeira, com a franja em ouro, fendido com uma banda cinza, aço, amarelo, vermelho, em diagonal, que representa a logística, né? No campo superior em vermelho e inferior em azul celeste, as cores do Exército, e envolvendo o escudo em arco, a denominação histórica Região Martinho Soares Moreno. Não são todas as unidades militares do Exército que têm denominação histórica, né? Então, isso foi em 93, né? Em 1993, o comandante da 10ª Região, na ocasião, promoveu esse estudo, enviou para Brasília, para o nosso Centro de Documentação Histórica do Exército, e lá esse estudo foi aprovado e com grande orgulho que nós temos o nome do Martinho Soares Moreno na nossa bandeira, né? Pode passar para frente. Bom, aí já foi falado aqui várias vezes, né, sobre o galardão que Martinho Soares Moreno tem de ter sido incluído o seu nome no livro dos Heróis da Pátria. Como é que se dá isso, né? Existe uma lei, a Lei 11.597, de novembro de 2007, que ela dispõe sobre a inclusão de nomes no livro dos Heróis da Pátria. Qual a finalidade? É ficar registrado um livro de aço em que é gravado o nome dos brasileiros ou das brasileiras que têm oferecido a vida à pátria. Martinho Soares Moreno ofereceu 46 anos da sua vida, né? Sua pátria passou mais tempo no Brasil do que quando voltou, morreu pouco tempo depois, né? Então, Martinho Soares Moreno ofereceu a sua vida aqui à pátria brasileira, que na verdade era ainda a colônia portuguesa, para a sua defesa, perfeitamente, e construiu, com excepcional dedicação e heroísmo. Bem encaixado isso aí. Então, baseado naquele estudo feito para que Martinho Soares Moreno fosse o nosso patrono da 10ª Região, e tendo em vista esta prescrição desta lei, então, é a seguinte, pode passar para o seguinte. Então, em 2015, né, por intermédio de um deputado federal, o deputado Pastor Ronaldo, nós fizemos a propositura, um projeto de lei, contando toda essa história, o arrazoado, né, tramitou nas duas casas do Congresso Nacional, e, finalmente, em janeiro de 2018, o Congresso Nacional decretou e foi sancionado pelo presidente da República. Então, é a Lei 13.616, de 10 de janeiro de 2018, que incluiu definitivamente o nome de Martinho Soares Moreno no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que está depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade em Brasília, junto à Praça dos Três Poderes. Então, de modo que é uma homenagem merecida, né, para esse nosso fundador do Ceará, uma homenagem feita também na área militar, com a sua nomeação de uma região militar, que, por coincidência, né, englobava a área do Ceará, Piauí e Maranhão. Então, Martinho Soares Moreno, quando foi indicado para ser o patrono da 10ª Região, a nossa área da 10ª Região ia até o Maranhão. Hoje, por uma questão de reformulação das áreas, o Maranhão não pertence mais àquela 10ª Região, pertence a outra região militar, a 8ª Região Militar.
Então, é essa síntese no que justificou, então, a inclusão de Martim Soares Moreno como o patrono da 10ª região, como um coroamento da sua carreira militar, desde soldado até mestre de campo, e a consequência natural desaguou nessa homenagem, né, feita em 2018, por grande felicidade nossa, foi aprovada, e temos hoje o Martim Soares Moreno, não só como nosso patrono aqui da representação federal do Exército. E por que uma explicação aqui? Porque a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção aparece. Porque também, de todos os fortes, né, que estivemos aqui no Ceará, o forte da Nossa Senhora do Amparo, lá na Forte das Tartarugas, em Saricoacoara, que era um caminho natural de apoio, né, para Martim Soares Moreno ir ao Maranhão, esses fortes, que eram construídos de uma maneira precária, de madeira, né, taliscas de madeira enterrada na areia, elas foram se destruindo com o tempo. No Fortim, na foz do Rio Jaguaribe, mas todos os fortes existentes no Ceará, eles foram se degradando ao longo do tempo e só restou, então, o forte Nossa Senhora da Assunção. Então, ao colocar a planta estilizada da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção com a Cruz de Santiago, nós estamos associando, homenageando, né, o Martim Soares Moreno por ter sido agraciado com essa ordem de Santiago e, ao mesmo tempo, homenageando todos os demais fortes que existiram no Ceará, no único que sobrou, que é o forte de Nossa Senhora da Assunção, que nós tivemos a oportunidade de ver no segundo dia da jornada as belíssimas apresentações aqui do professor historiador Hernani Pereira. Eu fico... Enfim, tenho certeza que todos estão nos assistindo, ficamos refletindo sobre a figura de Martim Soares Moreno, porque nós vemos aqui vários contextos desse personagem. Nós vimos o professor Falcão falar do contexto familiar, ou seja, de como a trajetória familiar influencia o percurso da jornada de Martim Soares Moreno, como o Brasil, enfim, a sua experiência no Brasil dá uma característica muito própria e desperta nele, desenvolve nele uma capacidade que natural de diálogo. Eu acho que o professor Falcão foi muito sensível ao colocar, e também o general e o professor Bezerra, a colocarem o papel dele no diálogo de civilizações, no diálogo difícil numa época, enfim, de colonização, como construir uma nação a partir da conquista, né? Então, Martim Soares Moreno sempre com muita sensibilidade e destoando de muitos outros bandeirantes, muitos outros militares, né? E por conta dessa característica dele, do diálogo, da capacidade de aprender línguas, de como foi dito por ele mesmo, de ao combater europeus no território brasileiro, se despir e lutar como os próprios índios, fazem dele uma figura que eu acho que o José de Alencar traz, e acho que são dos poucos heróis militares mundiais que têm um dos maiores autores da língua portuguesa, né, fazendo o romance Iracema, em que desperta o mito, mas conta muito da verdade desse processo de interação com tabajaras, com potiguaras, na construção do território. E aí eu volto para o professor Bezerra, José Augusto Bezerra, porque o Instituto Histórico do Ceará tem um papel extremamente fundamental ao trabalhar Martim Soares Moreno e ao trabalhar a história, o nascimento da história do Ceará. E aí eu pergunto, professor Bezerra, o Instituto tem hoje o acervo, através da revista, do que mais importante foi escrito sobre Martim Soares Moreno e sobre esse período. Poderia nos dizer, assim, rapidamente, que obras você considera que, para aquele que quer se aprofundar sobre o Martim Soares Moreno, que obras serão importantes para esse entendimento? Olha,
a revista do Instituto, por si só, ela tem já todo um conjunto de obras, não só de livros, mas de documentos. E eu realmente pus isso numa sequência, né? Então, vamos tentar botar a sequência aqui. Deixa eu me tentar colocar a sequência, ver se eu consigo com qualidade. A sequência que eu recebi, professor, ela começa aqui. Não sei se... Aqui, começa aí. Eu simplesmente aí eu saudei a você, o professor Rômulo, como um trabalho que vocês fizeram muito bem feito, refazendo o percurso do Martim Soares Moreno até o Maranhão. Uma contribuição excepcional. Depois, em segundo lugar, a contribuição do Exército, mas, de modo particular, do nosso general, porque ele é um especialista em fazer medalhas. É uma coisa difícil. Fazer uma medalha com essa perfeição é preciso ter um domínio da matéria muito bem feito, é muito grande. E assim, em terceiro lugar, eu estou aqui destacando o outro participante, o professor Falcão, justamente com um dos principais livros dele, que é No Caminho de Santiago, né? No Caminho sobre as Estrelas, até com a dedicatória. São 2 volumes, é um trabalho de excepcional valia, que demonstra, no meu modo de entender, que ele, como presidente da Real Academia de Arqueologia de Portugal, e é considerado hoje um dos grandes intelectuais da Europa. E, portanto, esse é apenas um dos livros que ele coordenou de primeira grandeza. Eu fiz apenas um destaque para dizer da admiração que eu tenho pela obra, pela bibliografia do professor. Depois disso, nós passamos, então, você me pediu para eu falar em alguns livros. Eu coloquei aqui, eu não sei se foi bem essa ordem, porque eu nem vi que foi a minha filha, mas aqui, um dos principais conhecedores, se não o principal, foi o Barão de Stuttgart. E aí tem aqui um livro, A História do Ceará, do Barão de Stuttgart, onde ele conta são 3 volumes, é uma obra de primeira grandeza, e ele dá uma visão geral da história do nosso Estado. Passando logo depois, nós temos um outro livro fundamental, importante, que é o Tricentenário da Vinda dos Portugueses ao Ceará. Tem uma dedicatória do professor, do Barão, para um membro do Instituto, que é tio de um membro hoje da academia, está escrito aí a lápis embaixo, é tio-avô do Fábio Leitão, e realmente é uma obra rara, mas que é uma obra seminal, e para quem quer estudar realmente esses 3 séculos do início da nossa história. Mas, claro que são apenas... Temos 8.000 livros, estamos tirando sobre o Ceará, mas estamos tirando alguns aqui. Esse aqui é os Anais Históricos do Estado do Maranhão, porque aqui onde vem do Berredo, é uma obra também muito rara, porque a revista do Instituto Ceará, realmente, ela dá o conteúdo, mas os livros mesmos, infelizmente, ao longo do tempo, se acabaram com tanto manuseio e alguns podem ter se desaparecidos. Então, esses são livros originais e de extraordinária importância, porque tem fatos dentro deles que não estão narrados totalmente, porque não dá para colocar na revista. Mas é uma obra, porque no Maranhão essas obras começaram antes do que aqui no Ceará, né? E o Maranhão foi uma das primeiras províncias culturais do Brasil. Então, temos que começar estudando pelo Maranhão. Aqui é somente uma menção a essa obra do Afrânio Peixoto, onde ele
põe Martins Soares Moreno como o fundador do Ceará. É uma obra de Lisboa, né? É uma obra importante, com a visão já internacional. Vamos, então, passando aqui. Essa é uma pequena história do Ceará, e essa, sim, essa aqui é uma reedição, eu tenho a primeira edição, mas essa pequena história do Ceará, ela diz, do qual, aliás, o Raimundo Girão, que foi um dos maiores pesquisadores da nossa história, e tem um neto lá no Instituto, que é o nosso querido confrade Eurípedes, que representa muito bem o Raimundo Girão, é um grande historiador também. E essa é a reedição dessa história. E aí, sim, o Raimundo Girão ele dá uma orientação perfeita. Se você pegar a pequena história do Ceará com o Raimundo Girão, ele dá uma relação primorosa e comentada das principais obras sobre esse período da história do Ceará. Então, vamos passando à frente. Aqui é um livro que é uma obra importante que está sendo feita. Esse aí já é o 7º volume pelo professor Pinheiro, que foi secretário de Cultura do Ceará, com os documentos, manuscritos de todo o Ceará colonial. Então, ele já vai no 8º volume e deve chegar ao volume número 12. Então, essa é uma obra também muito importante, de grande fôlego, que é a recuperação dos manuscritos do Brasil Colônia no que se refere ao Ceará. Então, passando à frente, temos essa obra do Barão, dos arquivos do Barão, que foi eu que coordenei e publicamos quando era presidente, mas eu coloquei mais para mostrar que dentro, isso sim, tem no Instituto, cartas do próprio Martins Soares Moreno, o que é diríamos, uma grife, um destaque para o Ceará, que é o único estado que tem carta do seu próprio fundador. Quer dizer, então é um privilégio para nós termos isso em uma biblioteca. E então essa é uma obra que eu considero bem atual, porque teve a colaboração de outros colegas lá de dentro, que foi a doutora Clélia Lustódio, o professor Gisafran, na parte de História, e teve uma da Peregrina, a professora Peregrina, que não é do Instituto, entrou como colaboradora, mas, de um modo geral, eu acho que é uma obra, hoje, que é interessante, porque ela trabalha a parte de História, de Geografia e de Antropologia do Ceará, com documentos autênticos, todos da biblioteca, que pertenceram à Biblioteca do Barão. E aqui é que estão, por isso que eu disse, isso é um livro importante, é considerado, diríamos, o mais antigo atlas desses territórios ultramarinos portugueses. E ele diz respeito ao Brasil e mostra toda a costa brasileira, e é uma obra raríssima. O único exemplar que nós temos foi dado ao Instituto Histórico Brasileiro pelo imperador Dom Pedro II. Esse pertence à minha biblioteca, mas foi uma reedição que foi feita justamente nos 4 centenários de Recife. E aqui tem a capa do livro e tem aí a parte do Ceará embaixo. Mas ele trabalha toda a costa brasileira e é uma obra considerada o primeiro atlas desse estudo da história do Brasil, aliás, do continente americano, mas se inserindo dentro da história do Brasil. Se coloca como tendo sido feito pelo Diogo de Campos Moreno, né? Então, é uma obra extraordinária. Aqui é apenas uma visão de nós temos da biblioteca, onde nós guardamos aqui no centro os manuscritos, uma parte onde se guarda os manuscritos, é só uma parte, porque são 3.000, nós aí temos uns 500, mas só para dar uma ideia, e onde está guardado uma parte disso,
nós esperamos que a gente, logo que possa, passando essa pandemia, possamos nos encontrar para mostrar ao vivo. E depois disso tem uma última parte aí que eu acho que é justamente uma visão da biblioteca. Mas acho que esse é um comentário sintético do que nós queríamos falar sobre esse tema de livros. É claro que nós temos uma dezena de outras informações em outros livros que eu não sei se precisarmos de uma lista. Nós temos essa lista que, aliás, foi feita pelo professor Eurípides, com a nossa colaboração também, mas que ele fez um trabalho bem feito das principais obras e que foi distribuída num documento lá durante, diríamos, o início diríamos, comemorações, porque, na realidade, eu hoje fui convidado para dar uma ideia agora também sobre a parte do Ceará. E, justamente, eu acho que nós hoje estamos praticamente encerrando o ano, porque o ano começou em 26 de maio de 2019, mas ele termina agora, em 26 de maio de 2020, que é o ano do Soares Moreno. Então, nós estamos, ao final, nos apagar das luzes, concluindo todo esse trabalho. E ele começou justamente com umas ideias do professor Falcão, que sempre foi um admirador do Martim, e procurando trocar ideias conosco, e nós fomos ampliando o leque, incluímos o doutor Lúcio Alcântara, que é o presidente do Instituto, e ele se entusiasmou e realmente coordenou todo o trabalho, diríamos, do ano, incluído junto à Assembleia, que dedicou o ano de 2019 como o ano dos 400 anos do Ceará, o Ceará 400ão, e criou o ano Martim Soares Moreno. E então agora nós estamos concluindo esse ano, e eu acho que esse é um encontro que nos agrada muito. E nós fizemos, em breves palavras, uma opinião. Dividimos em uma parte antes de chegar o Soares Moreno, durante a chegada, depois da chegada e um legado que Martim Soares Moreno deixa para nós. E antes, eu acho que nós devíamos começar entendendo que realmente isso aqui era uma terra linda, maravilhosa, mas as correntes marítimas e, principalmente, a falta de interesse econômico fizeram com que, durante mais de um século, ninguém olhasse para o Ceará. De 1500 a 1600, isso aqui era chamada terra de ninguém, também terra dos papagaios, porque só existiam muitas aves coloridas e bonitas. Mas o importante é que eu, pelo menos, fico olhando que uma terra que não tinha atrativos, como ouro em Minas Gerais. Quero saber se estão me ouvindo, né? Perfeito. Muito bem. Porque aqui ficou só o Zoom, não sei bem como é. Mas não tinha o ouro de Minas Gerais, não tinha o pau-brasil do Rio de Janeiro, não era uma terra própria para a cana-de-açúcar, como Recife, e não tinha o café, como São Paulo. Então, aqui não tinha atrativos nenhum para se vir para cá, diríamos, investir o seu tempo, né? Então, eu procuro interpretar a alma dessas pessoas que vinham para a nossa terra, deixando o seu ambiente lá em Portugal, da corte, deixando de ir para esses estados que eu mencionei, mais ricos, uma cidade como Rio de Janeiro, etc., e vir para cá numa aventura, de certa forma, arriscada, né? Uma terra onde existia muita seca e que
realmente, você sabe, eu estou ouvindo, mas não está aparecendo aqui a tela. Então, não sei bem o que tem aqui. Nós estamos ouvindo. Mas estão vendo a minha... Estamos lhe vendo e ouvindo. Não sei porque aqui ficou só o zoom, não estou vendo, eu ouvindo, mas não estou vendo. Minha filha está olhando, mas eu vou falando. Então, aqui, na realidade, tinha poucas provisões, um mar perigoso que engolia as embarcações e não permitiam ir além. Selvagens ferozes e indomáveis, secas que devoravam tudo, inclusive a vida de muitos adultos e crianças que por aqui chegaram. Então, também temos que ver que as primeiras expedições fracassaram e muitas outras vieram. E nesse solo que parecia não ter nada a oferecer, surgiu uma das grandes metrópoles do mundo. E a maior lição que nos deixaram os primeiros que aqui chegaram é de que essa é uma terra que foi conquistada por heróis, que nunca aceitaram a palavra derrota e continuaram sempre em frente, até vencerem. Esse é o sentimento que nos deixa, que ficou entranhado no espírito do povo cearense, que tem uma história de luta e superação. Então, eu entendo que essa é a parte inicial que nos deixou o Martim Soares Moreno. Então, a primeira edição exploratória de Pedro Coelho foi um fracasso, né? E então nós tivemos a sorte de o Martim Soares Moreno, porque da primeira expedição ninguém mais quis vir para cá. Ficaram tão aterrorizados que não aceitaram mais a ideia de vir para cá. Mas Martim Soares Moreno não deixava de pensar em voltar. Ele deixou amizades com os índios, com os gentios locais, e queria... Então, ele foi nomeado para o forte lá de Seis Reis Magos, e ele veio e procurou vários contatos, como foi mencionado aí, e, através desses contatos, ele criou a ideia de realmente criar um forte com a ajuda dos índios. E os índios foi quem, praticamente, porque ele só tinha 6 homens, que fizeram o forte com ele, de São Sebastião, e no lugar que era o Forte Santiago, e daí começou realmente a conquista do Ceará. Na hora que eles fizeram esse forte de São Sebastião, segundo Afrânio Peixoto, estava fundado o Ceará. Ele realmente trabalhou com muita bravura, como foi mencionado aí, não só como diríamos, um dirigente, mas ele ia para o meio dos índios, como ele mesmo trata num assunto, e diz que se despia nu, raspava a barba e se tingia de negro com arco e flechas, ajudando aos índios e falando-lhes de contínuo a sua língua e incitando-lhes para o que já sabiam bem fazer. E, enfim, eu acho que compreendemos todos surpresos, que essa é a segunda parte, que todos nós somos sacrifício de lutas e glórias daqueles primeiros homens cujas almas eram feitas de argila e de aço, e eram mais fortes do que as forças naturais e talvez do próprio destino. E eu mesmo imagino que sem Martim, o Ceará não teria sido conquistado, nem tinha uma menor possibilidade, nem tão cedo, porque realmente ele foi o mentor de fazer essa conquista através de uma federação, assim poderíamos dizer, dos povos locais que odiavam, de uma certa forma, os portugueses por causa da primeira expedição do Pero Coelho. Mas ele mudou essa imagem e transformou-os em amigos e em, diríamos, colaboradores. E então eu diria que, para quase completar, eu vou completar com isso, que o legado
que ele nos deixou, é muito importante, porque nós estamos comemorando hoje essa data em que ele foi nomeado primeiro capitão-mor do Ceará. Capitão-mor era uma espécie de governador, hoje em dia, né? Então, ele era o primeiro governador do Ceará. E, na realidade, aquela carta era por feitos anteriores e tal. Então, nós estamos comemorando esse primeiro documento. Mas eu digo sempre que esse documento, eu quero explicar que tem algo por trás dele, que não é uma carta régia comum, como tantas outras, que eram meras cartas régias, diríamos, protocolares. Mas esta, que é o tema da palestra do Ceará Quatrocentão, é uma carta régia também. É um pedaço de papel. Mas, na realidade, é algo que traduz uma vida de esforços, bravuras, feridas, mutilações e até de invalidez, porque ele perdeu uma das mãos numa das lutas em que ele... estão continuando a ouvir? Sim, sim, por favor. Então, ele perdeu a mão esquerda numa das lutas finais, em que ele foi preso e levado para Portugal, depois, num acordo com a Espanha, que também, na época, gerenciava o Brasil, era Brasil e Portugal, né? União das Coroas, né? A União das Coroas. Então, ele gostaria de dizer que, por trás dessa carta, tem muita coisa extraordinária que foi feita. E também de falar, eu gostaria de falar muito mais, mas nós estamos numa conversa. E dizer que essa lenda em que se transformou Martins Soares Moreno, nós também não podemos deixar de registrar que é algo interessante, porque eu não sei nem bem se é uma lenda, porque um rapaz novo, bonito, chegou aqui aos 20 anos e passou... Forte soldado. Hein? Forte soldado. Forte soldado, louro, guerreiro branco, quase um deus, um semideus para os índios. Ele deve ter arrumado aí uma namorada mesmo lá, muito bonita. E o José de Alencar apenas romanceou esse momento da nossa história e criou uma obra que Machado de Assis, que também talvez seja o maior historiador brasileiro, o maior escritor brasileiro, diz que não importa o que venham a dizer o futuro, o que venha a dizer o futuro, mas aquela era uma obra-prima. E, enfim, nós podemos dizer que esse garoto que chegou aqui aos 17 anos amou e foi amado pela mais bela filha de Tupã, Iracema, e que, na essência da lenda, tiveram uma existência de sonhos, lutas e desafios, deixando um filho que daria início a uma nova raça chamada de brasileiros. Esse era um resumo que eu queria deixar. Excelente, professor Zé Augusto, enfim, sempre com muita propriedade. Nós já tivemos a oportunidade de ouvi-lo. Aliás, quando fomos recebidos em Santiago, muito bem recebidos, aliás, não somente pelo professor. Extraordinariamente bem recebidos. Muito bem recebidos. E me parece que nós estamos reconstruindo a ligação entre onde Martins Soares Moreno nasceu, o lado de cá onde ele viveu, e, novamente, Portugal, onde ele passou os últimos dias da vida. Bem, são 17 horas e 17 minutos, já estamos praticamente nos encaminhando para o final. Como eu disse, nós teríamos muito para conversar. Eu estava olhando aqui na internet, essa nossa conversa foi transmitida em algumas páginas da internet, e aí eu registro aqui na tela. O Rui Rodrigues fala da amizade que Martim teve com os índios, agradece as palavras dos professores,
enfim, pede, eu li há pouco alguns pedindo a biobibliografia de Martins Soares Moreno. Nós vamos, como o professor Zé Augusto e o general Júlio Lima Verde comentaram, o Instituto História do Ceará preparou um resumo não, a principal biobibliografia sobre Martins Soares Moreno, e nós vamos disponibilizar o link onde ela pode ser obtida. Enfim, várias pessoas em outras páginas acabaram comentando também, ou seja, Gerando Moacir, o primeiro brasileiro, aqui bem lembrado pelo João Cordeiro. Enfim, nós vamos continuar por aqui. Temos ainda vários anos próximos anos de celebração. Espero ter o professor Falcão conosco aqui. Ele que em Santiago nos falou da descendência de Martins Soares Moreno, algumas pesquisas que ele fez, que numa próxima oportunidade eu acho que seria importante trazermos para aqui. Mas eu gostaria, então, de pedir aos nossos convidados, ao professor Falcão, ao general Lima Verde e ao professor Zé Augusto, que fizessem os seus comentários finais para que nós possamos, com muita pena, encerrar essa nossa conversa. Por favor, professor Falcão. Eu queria testemunhar a minha profunda alegria por esta nossa conversa transatlântica. É um verdadeiro exemplo estar feito no Estado Social para preservar a memória de Martins Soares Moreno. Oxalá nós, em Portugal, possamos aprender com essa vossa experiência e possamos também transplantá-la para esta praia lusitana. Porque realmente instituições que hoje aqui compareceram, a região militar, o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará, uma verdadeira memória do povo cearense, das suas gentes, das suas tradições, mas também daquilo que é a sua economia e a sua sociedade. E, naturalmente, a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, do Ceará, que ela própria também, digamos, ilumina este caminho. Eu senti hoje aqui que juntos podemos ir mais longe. Eu penso que agora o grande desafio vai ser, em primeiro lugar, que os portugueses que têm comido, como nós dizemos, muito queijo, ou seja, estão um bocadinho desmemoriados em relação a este tema, possam, de alguma maneira também, seguir aquilo que está a ser feito admiravelmente aí em terras do Ceará, igualmente na cidade de Fortaleza. E depois eu penso que também outros visitantes do Brasil e de Portugal devem conhecer esta grande figura. Ele é um ótimo cicerone, aliás, para depois sabermos um pouco mais sobre a antropologia das comunidades índias, sobre a história também de outros povos, que não só o português tanto deram ao Brasil, como é o caso dos holandeses e dos franceses, porque há também aí uma memória comum que deve ser partilhada. Fomos adversários no passado, mas hoje somos amigos e estamos todos, no fundo, a valorizar um património que é comum. E depois há aqui uma coisa a qual eu fui da vossa parte. Os olhos do Sr. General Júlio Lima Verde brilhavam com intensidade. O meu Bezerra fala como um orador antigo, enfim, um Tucídides, um Sócrates, é um sábio. E depois o Dr. Rómulo Alexandre com a sua sabedoria organizativa. Nós precisamos do Brasil neste trabalho. Por favor, demos o primeiro passo, agora temos que continuá-lo. E há uma coisa que nós não podemos esquecer, que é o seguinte: é preciso edificar uma estátua de Martins Soares Moreno na sua terra natal. Naturalmente, tem aqui uma grande responsabilidade, mas eu acho que vai ser necessário que seja a vossa energia, a vossa sabedoria e a vossa arte, que é esta bela medalha Martins Soares Moreno, que eu também me orgulho de possuir, graças à generosidade da 10ª Região Militar, graças à lembrança do Sr. General Júlio Lima Verde. Eu penso que é fundamental que estabeleçamos aqui uma ponte. Por último, dizer-vos uma coisa também, deixa aqui edificado, é que eu vejo que um país como o Brasil revê na sua memória também, se quisermos, a alavanca do futuro. Eu gostei muito disto que disse José Augusto Bezerra, acerca de Martins Soares Moreno não ser apenas, digamos, uma figura heroica, uma figura nós. Alô?
Travou. Nós estamos com alguma dificuldade de conexão com o Internet, talvez. É. Agora está correto. Por Não favor. conseguem captar. Sim, eu também vou terminar. Mas queria lembrar só aqui a grande força dos nossos países, que é a juventude. Hoje temos cada vez mais estudantes brasileiros que frequentam as universidades e os institutos politécnicos de Portugal, e há também muitos estudantes portugueses que fazem o mesmo no Brasil. Temos que motivar alguns deles a que estudem a figura de Martim Soares Moreno. Eu, da minha parte, e para terminar, queria só dizer-vos o seguinte: já tenho bastante avançada a genealogia da família de Martim Soares Moreno, porque havia um bocadinho um mito que este homem assim, se tinha extraviado. Pelo contrário, nós conhecemos o nome do filho dele, que foi, aliás, uma personagem muito importante em Portugal. Foi comendador de uma das principais correntes de Cristo, a Comenda de Santa Maria do Prado, que fica junto a Barcelos, no norte de Portugal, que nos cria aqui também uma dinâmica diferente. Portanto, os arquivos portugueses, as bibliotecas, estão à espera de pesquisadores brasileiros. Vamos fazer esse trabalho e um grande abraço aos queridos amigos desta tertúlia. Agora, a todos aqueles que em suas casas nos escutaram, nos mandaram as suas sugestões, que venham também eles conhecer Santiago de Cacém. Muito obrigado, professor Falcão. General Lima Verde, por favor. Foi uma satisfação rever o professor Falcão, né? Até, Rômulo, eu pediria que você colocasse para lembrar aí o professor Falcão aquela placa, né, que nós colocamos lá, que foi gentilmente a placa de inauguração, né? Aquela placa de inauguração com a imagem. Pode passar para frente, não tem problema. Mas, professor Falcão, gostaria de também apresentar uma sugestão, era de reeditar o livro do Afrânio Peixoto, né? Que o livro foi editado em Portugal, é um livro básico, né? Sobre Martim Soares Moreno, feito em Portugal, poderia ser reeditado, é uma ideia, né? Então, estamos aqui fazendo as tratativas junto à Câmara Brasil-Portugal para selecionarmos, né, algumas matérias, alguns escritos sobre Martim Soares Moreno e lançar mesmo em papel, que é importante ter o papel também, mas a parte de eletrônica, né, o Instituto já está muito bem aparelhado, vai naturalmente melhorar mais ainda, né? Está aí essa placa, inaugurada no dia 10 de novembro, lá em Santiago do Cacém, né? Comemorativa do 4º centenário da sua nomeação, né? E aí uma frase do José de Alencar, né? Meu nome é Martim, que na tua língua quer dizer filho de guerreiro, meu sangue e do grande povo que primeiro viu as terras da tua pátria, José de Alencar. Então, meu abraço, professor Zé Augusto, meu abraço ao Rômulo, cumprimento pela iniciativa e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Professor Augusto Bezerra. Olha, eu acho que eu já falei até mais do que os outros, e eu apenas quero dizer que foi uma honra contatar com esses amigos queridos. Quero destacar o trabalho de coordenação de iniciativa da Câmara Brasil e Portugal, através do professor Rômulo, a quem eu aprendi a admirar pela sua persistência e pela sua criatividade e pela sua capacidade de agregação. Também dizer que foi um prazer ouvir novamente o meu amigo general Júlio Lima Verde, que é um homem que tem uma história também fascinante. É um militar que entrou no Instituto do Ceará há pouco tempo, e quando nós lemos o seu currículo, ficamos verdadeiramente encantados, porque é uma história também de superação. Começou com um menino simples, pobre, e tornou-se um homem de reconhecimento internacional pelos seus méritos, pela sua disciplina e pela sua capacidade de saber superar todas as dificuldades. Então, ao general também o meu abraço fraterno e a minha satisfação de ter podido
conversar com ele novamente. E, finalmente, ao meu querido amigo, professor José Antônio Falcão, nosso presidente da Academia de Arqueologia, esse homem de uma sabedoria inata e que tem realmente nos embevecidos pela sua maneira cordial, educada e profunda de analisar a cultura e os fatores históricos dos museus e mesmo diríamos, dos acervos patrimoniais, de um modo geral, da Europa, não é só de Portugal. E então a ele a minha reverência, meu abraço e a minha satisfação imensa por estarmos podendo, como ele disse, fazer esse encontro através do Atlântico e em online, isso é realmente algo quase mágico, e eu agradeço a Deus por ter tido esta oportunidade. José Augusto, muito obrigado. Bem, chegamos ao fim do nosso 4º e último episódio da Semana Martins Soares Moreno. Eu quero agradecer a cada um dos nossos convidados que estiveram aqui nos 3 anteriores encontros durante a semana, que enriqueceram as nossas manhãs e as nossas tardes com o que aconteceu de importante no século XVII, no contexto de Martins Soares Moreno. Mas quero agradecer especialmente aqui, como fiz nos outros dias, mas agradecer aos que estiveram conosco hoje aqui, aos nossos convidados, professor Bezerra, José Augusto Bezerra, ao general Lima Verde e ao professor Antônio Falcão, por terem, enfim, dedicado as suas tardes, mas também a noite do professor Falcão para estarem conosco aqui na internet. Agradecer a todos que assistiram ou que vão assistir. A grande vantagem dessa conversa ao vivo é a possibilidade que as pessoas saberem que nós estamos fazendo isso nesse exato momento, mas ela poder ser consultada. Eu fiquei vendo as cenas que foram exibidas pelo professor Augusto, que certamente serão importantes para quem quiser estudar um pouco mais a história do Ceará. Tivemos juntos, então, durante 4 dias ligados à história do nosso estado, numa iniciativa da Câmara Brasil-Portugal e com um importante apoio do Instituto do Ceará, Instituto Histórico do Ceará, da 10ª Região Militar. Peço ao general Lima Verde, por favor, que estenda os nossos cumprimentos à 10ª Região e, professor Augusto, ao nosso governador Lúcio Alcântara, pelo apoio dessas entidades, e também ao grupo Fortaleza Antiga no Facebook, que apoiou essa iniciativa. Eu gostaria de terminar, enfim, me despedindo do professor Falcão, do professor Augusto e do general Lima Verde, e dos que não estão nos assistindo. Eu queria colocar uma imagem final da Barra do Ceará, se me permitirem. Hoje, durante essa semana, choveu muito no Ceará, e chuva no Ceará sempre é bem-vinda. E certamente a chuva que caiu ontem e hoje veio celebrar esse momento como se fosse batizar essa semana em que nós lembramos de Martins Soares Moreno. E a imagem que eu vou colocar foi captada durante a chuva por um morador da Barra do Ceará que esteve conosco ontem aqui, compartilhando essa nossa experiência, o senhor Alberto, que esteve conosco. Então, eu vou compartilhar essa cena e já aproveito, então, para me despedir dos nossos convidados e daqueles que estão conosco. Vou aumentar aqui a cena para que possam ver. Olhem que imagem belíssima que ele captou. São 20 segundos em que dá para ver nesse pedaço aí, certamente Martins Soares Moreno via de cima aí isso é próximo ao Morro de Santiago, o atual Morro de Santiago. O forte ficava um pouquinho mais ao lado. Essa é uma área mais alta que dá para ver o oeste do litoral cearense. Ali para frente nós temos, professor Falcão, quilômetros à frente temos Jericoacoara e o Maranhão. Nós estamos olhando exatamente do leste
para o oeste. E essa é a cena que o Alberto, o querido amigo Alberto, compartilhou conosco e que dá para ver também a ponte do Rio Ceará. Deixa eu... só um minutinho, só para eu ver se está compartilhando o áudio. Tá sim. E é isso. Bem, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e que a gente se encontre em breve quando a pandemia nos permitir que nós nos encontremos aqui em Fortaleza ou em Portugal, em Santiago do Cacém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até logo.